Quantas vezes você já se emocionou jogando? Aquele jogo que te deixou com raiva do vilão ou do personagem principal quando ele tomou decisões terríveis? Ou ainda aquele que você gostava tanto, mas tanto do personagem principal, que ficou até triste quando acabou? Os jogos têm a capacidade de provocar as mais diversas emoções na gente. A imersão que participar de um jogo proporciona é única, como num filme no qual o poder de decisão sobre as ações do personagem principal é todo seu. Será que é possível usar essa ferramenta para gerar empatia? Você, gamer, já parou para pensar no quanto os jogos são imersivos? Diferente de outras mídias como cinema e televisão, que são consideradas passivas, porque você recebe a informação e não interage tanto com ela, os jogos compõem uma mídia ativa, extremamente interativa, que nos dá o poder de decisão sobre as ações dos personagens de uma história. Pensando nisso, o modo como essa mídia é construída não pode e nem deve ser idêntico ao modo como construímos roteiros de materiais audiovisuais como séries e filmes. Essas práticas podem até ter pontos em comum e fazerem parte do mesmo processo criativo. No entanto, a interatividade da mídia dos games demanda que o designer, roteirista ou produtor tenha como base do seu trabalho a pergunta: o que se passa na cabeça do jogador? Como entender o que se passa na cabeça de cada jogador individualmente é uma tarefa impossível? Os produtores buscam analisar o perfil do gamer, isto é, caracterizar o grupo de pessoas que consomem games dentro de parâmetros considerados relevantes a serem destacados, como gênero, classe social. Mas isso de perfil do gamer tem um babado por trás. Vou contar para vocês aqui agora, acompanhe. Quando os videogames foram trazidos para o continente americano, eles eram vendidos como produto para a família. As primeiras propagandas traziam o mesmo conceito dos jogos de tabuleiro da época, onde famílias interagiam felizes. O console era mais um jeito de fazer pais e filhos passarem tempo juntos. Essa ideia não permaneceu por muito tempo. Com a popularização dos consoles, veio junto a ideia de videogame ser brinquedo de criança. E eles precisavam da figura de uma criança para vender esse videogame. E essa figura, os meninos. Se a gente parar para analisar lá atrás, na verdade qualquer jogo sempre foi associado à figura masculina. Xadrez, cartas, RPG, board games, o próprio universo geek. Todos eles, de alguma maneira, em algum momento, são associados ao masculino. Aquela figura alfa, mesmo que uma gama imensa de mulheres tenha participado da produção e jogue e consuma o tempo todo esse tipo de produto. E com jogos eletrônicos não foi, nem é diferente. Os detentores do poder na indústria dos games são homens do universo corporativo amparados por um setor de mídia. Eles ditam as regras a nível econômico e cultural. Também tem o apoio de parte da comunidade gamer, uma pequena parte bem barulhenta que contribui para que se estabeleça uma retórica excludente de minorias. Minorias sociais, pois em termos numéricos, a maioria. Existe uma infraestrutura publicitária que sustenta esse sistema excludente que se cria, o qual valoriza certos tipos de jogo e marginaliza outros jogos, aqueles que essa minoria não concorda. Isso nos leva a assumir esse perfil do gamer que foi criado e estimulado como verdade absoluta. Somos sugestionados a nos entender como minoria também dentro da comunidade gamer.
quando claramente isso não é verdade. Primeiro que os jogos mais vendidos da história, Pac-Man, Myst e The Sims, são jogos que têm uma diversificação temática, de jogabilidade e uma diversidade muito evidentes. Fora que se você passou pela fase anterior, você viu que The Sims é babado. Segundo, que vivemos no país latino-americano onde a indústria de games mais cresce. Esse cenário promissor deixou evidente a necessidade de se traçar um perfil do gamer brasileiro. E pasme, ele não se restringe a homens jovens de classe média alta que jogam em consoles. Segura essa informação. Segundo a pesquisa Game Brasil, realizada em 2021, mais da metade dos gamers é mulher. Mais da metade dos gamers se autodeclara negro ou parda. Cerca de metade do consumo de games vem da periferia. A pesquisa também destacou que grande parte dos jovens jogam no celular. Isso reforça que os smartphones popularizaram os jogos. A pesquisa também fala que gamers de 30 a 55 anos são bastante ativos. Então, a comunidade gamer é, na verdade, bastante diversa. Mas por que então nossas vivências são tão pouco ou quase nunca exploradas? Por que custa tanto pra gente se ver representado na tela? Lembra da minoria barulhenta que contribui para esse cenário de exclusão de minorias? Aquela que geralmente se enquadra no perfil do gamer esperado e estabelecido pela indústria e pela mídia. Essa minoria barulhenta é composta em sua maioria por homens heterossexuais e cisgêneros e demonstra preocupação excessiva com o mundo dos jogos digitais. Sempre. O livro Queer Games Studies, de 2017, traz uma análise do perfil dessas pessoas que constituem um movimento conservador dentro da comunidade gamer e conclui: eles possuem um senso de identidade de gênero ligada ao jogo. Videogame é coisa de macho. Fazem uso da evolução para justificar diferenças entre homens e mulheres, partindo de uma definição binária e antiquada de gênero. Aí, tem mulher no time. Perdemos. Perdemos. Tem medo de perder para mulheres e as tratam como se fossem invasoras do espaço deles no jogo. Ih, apanhou da mina, o cara vai perder pra mina. Tem uma preocupação com a perda de privilégios por ser homem. É o seguinte, eu nunca mais compro nada dessa franquia. E fazem o uso da violência, geralmente verbal, para defender a identidade e o espaço masculino.Essazinha tá de tiração comigo. Além de tudo isso que eu citei até agora, a gente ainda tem uma questão moral embutida aí. Ela torna alguns tipos de corpos abjetos e alguns tipos de identidades desviantes, totalmente fora da norma. Por isso que é tão difícil encontrar pessoas queer nos games. E falando queer, eu quero englobar tudo que tá fora do padrão. E qual é o motivo da gente insistir tanto em representatividade? Num artigo publicado em 2020, Bujic e demais autores do grupo de estudos em gamificação da Universidade de Tampere, na Finlândia, estudaram como a realidade virtual pode ser uma máquina de gerar empatia. A pesquisa investigou o quanto estar no lugar do outro pode ser definitivo para mudar atitudes pessoais com relação aos direitos humanos. A partir da aplicação de jornalismo imersivo, com o uso de realidade virtual, foi possível colocar o espectador no lugar de pessoas e vivências completamente distantes. Os resultados mostraram que o uso dessa técnica provocou uma mudança de atitude positiva nos espectadores, sendo estas ainda mais proeminentes conforme o espectador se envolvia na história. Se games são uma mídia imersiva, não é só para contemplar a diversidade da comunidade gamer que representatividade é importante. Colocar o jogador como responsável pelas ações e desenvolvimento da história de alguém diferente dele mesmo, confrontá-lo com situações nada similares àquelas que ele passa no dia a dia dele na vida real, levá-lo
para uma realidade distante da dele próprio, aproxima e gera empatia. Games têm se mostrado uma ferramenta poderosa no exercício de se colocar no lugar do outro. E essa ferramenta se torna ainda mais rica se explorarmos aspectos culturais, sociais e ambientais diversos. Da próxima vez que for jogar, lembre-se do quão enriquecedora pode ser essa experiência. Que, quanto mais diversidade tivermos, mais amplo será seu espectro de visão de mundo. Vocês acabaram de liquidar o chefão. Enquanto a gente ainda não vai para fazer bônus, clica aí no joinha, compartilha, curta, comente, ajudem no nosso alcance, compartilhe nas suas redes sociais, vai de manhã, domingo, na porta do seu vizinho, bater lá e falar: você já ouviu a palavra do DLC Ciência? Espalhem a palavra do DLC.